Assombrados. Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Isso faz com que o canal cresça muito. E você, confirmando o seu like, você recebe as notificações do canal. Pois se você não confirma, o YouTube não manda notificação para você. E você perde relatos como esse que eu vou contar hoje. Mas antes de eu contar o relato também, eu quero agradecer também e falar para vocês sobre um amigo que abriu um canal no YouTube. O canal dele se chama A Borracharia do Deda. Esse canal é um canal que dá dicas a você que não sabe como consertar um pneu, caso você fure na estrada, ou dê algum problema na roda do carro e você fique perdido sem saber o que fazer. No canal dele, ele ensina várias coisas úteis para a pessoa que é leiga sobre o assunto. Dê uma olhada no canal A Borracharia do Deda. Essa borracharia fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, né? Vocês vão gostar de ver o canal, tá certo? Mas antes de eu também contar o relato, eu quero dizer a vocês uma coisa. Nesse relato de hoje, vocês vão ver e vão ficar pensando até que ponto uma pessoa que vira essa criatura, ela consegue ser uma pessoa boa, ou se ela só é mal quando ela vira essa criatura, ou será que quem vira isso realmente é da parte do mal, mesmo em forma humana? Não perca esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Dona Maria. Ela tem 70 anos, é natural da Paraíba e mora em um lugar chamado Canafista, no interior da Paraíba. Segundo Dona Maria, no ano de 1971, ela morava numa fazenda, próximo a um lugar chamado de Mari, também no interior. Na fazenda em que ela morava, várias pessoas também moravam lá, pois o fazendeiro dava a terra a meia para a pessoa cuidar da terra, plantar e dar uma cota a ele da plantação. Era assim. Depois que você colhia, ele tinha a cota dele. Era assim. E nesta fazenda tinha uma família também, um homem chamado Seu Antônio, que morava nessa fazenda. E a sua esposa se chamava Edith. Esses dois, o casal tinha 5 filhos. 3 já eram um homem feito e já eram casados. E 2 ainda era menor. Seu Antônio não parava muito em casa. Ele trabalhava em outros locais. Quem tocava a terra eram os filhos dele. Quando ele vinha em casa, ele cuidava da roça em volta da casa. Mas quem cuidava mesmo da roça, que o fazendeiro tinha a sua cota, eram os filhos. Era assim. Ele trabalhava fora. Em outros lugares que precisava de dia de trabalho, assim, muitas vezes ele ia e passava a semana para lá
trabalhando, às vezes até mais, até voltar. Era assim. Mas quando o seu Antônio estava em casa, era um homem muito prestativo. Ele era o tempo todo alegre, brincava, fazia ambiente aonde ele chegava. Mas, segundo ela, um dos seus filhos menor era uma moça, já tinha uns 16 anos. Então, nesse período em que seu Antônio ficou fora de casa, apareceu um rapaz lá, morador de uma outra fazenda, e não se sabe de fato o que aconteceu, pois a moça provavelmente saiu escondido da mãe e acabou se perdendo com o rapaz. O pessoal antigamente falava se perder. Quando a filha deixava de ser moça, de ser virgem, ele chamava se perdeu. Então, quando ela falou isso para dona Edith, a mãe ficou sem saber o que falar para o pai. Pois na época, um negócio desse era uma desonra, né? O povo costumava falar, fulano não é corno da mulher, mas foi corno da filha. Eles diziam isso antigamente, era assim que funcionava a coisa. Então aquilo ali, a pessoa estava defamada. Então, dona Edith, para não esconder do pai, sabendo que se quando ele descobrisse, a coisa ia ficar bem preta pro lado dela, ela resolveu falar, seja lá o que acontecesse. Então, um dia, era a boca da noite, ele tinha acabado de chegar da roça ali, perto de casa mesmo, né? Em volta da casa, tomou banho e estava se preparando para jantar. Quando eles sentaram para jantar, ela, ele e mais os dois filhos. Tinha a moça e mais um outro rapazinho mais novo, talvez de uns 12 ou 13 anos. A mãe foi e falou, dona Edith falou, olha, ô Antônio, eu tenho uma coisa para te falar. Não é uma boa não, sabe? Mas eu vou ter que contar, porque depois você vai dizer que eu sabia e estava escondendo, então eu vou contar. Olha, a Valdete, que era o nome da moça, né? Se perdeu com fulano aí de outra fazenda. Ele disse, como é que é o negócio? E o tempo que eu tô fora, você não olha a sua filha, não? A ignorância era grande, a culpa ele botou em cima da mulher. E também deu um carão na moça, por pouco ele não bate nela. Ele disse, quem é o cabra? A menina ficou meio assim, ele disse, olha, eu quero saber quem é o cabra. Amanhã vá você, Edith ela, e me traga ele aqui. Então, ficou assim. No outro dia, dona Edith foi cuidar das coisas e do almoço também. Ele nem trabalhar, ele foi. Então, depois do almoço, ela disse, bora lá. Chamou a filha para ir. E quando eles chegaram lá, em vez do rapaz vir falar com ele, ele se escondeu. E depois que isso aconteceu, pronto, o seu Antônio falou logo, ele vai sumir e não vai assumir. É isso que vai acontecer. Então, a Valdete começou logo a chorar, né? E já achando que estava lascada, porque uma moça que tinha se perdido naquela época já não casava mais, era muito difícil achar uma pessoa que queria. Então, aquilo começou a irritar seu Antônio, que começou a discutir com dona Edith, alegando que ela era culpada. Então, ele disse, olha, eu vou até a casa dele. Foi lá conversar com o pai dele. O pai dele disse que ele tinha ido trabalhar numa outra fazenda, lá para as bandas do Brejo, bem longe de lá. Ele disse, pois bem, mas o senhor diga a ele que se ele não voltar aqui para casar com ela,
ele casa comigo. O tempo passou e nada do rapaz apareceu. Então, quando foi um belo dia, um vizinho que morava perto parou para conversar com o seu Antônio. Esse vizinho estava sempre no mato, caçando preá, caçando rolinha, caçando bicho de espingarda. E, segundo esse vizinho, passou na outra fazenda, né, caçando. E quem ele viu abaixado no quintal? O tal rapaz, que tinha mexido com ela. Ele estava se escondendo para não assumir a besteira que ele tinha feito. Quando esse vizinho falou para seu Antônio, ele também chegou em casa e não comunicou nada sobre o que o vizinho falou. Então, passado aí uns dias, ele falou para Dona Edith: ó, mulher, eu vou trabalhar em tal lugar. Quando eu chegar, eu vou resolver essa questão. Então, ele foi trabalhar no tal lugar onde ele disse que ia. Como era costume, Dona Edith ficou em casa junto com os outros dois. A moça perdida e o rapazinho mais novo. Passado aí mais ou menos uns 4 dias, mais ou menos, talvez mais, que ele tinha ido trabalhar nesse lugar, provavelmente o rapaz se informou que o pai dela já não estava mais em casa. E resolveu sair do esconderijo dentro de casa para ir tomar banho em rio, essas coisas, né? Meio que escondido para ninguém não ver ele. Mas, segundo Dona Maria, numa tarde, era mais ou menos umas 6 e pouca, para 7 horas da noite, a família desse tal rapaz deu um alarido. O rapaz tinha saído para tomar banho no rio e não voltou. Se danaram a procurar rio abaixo, rio acima, para ver se ele tinha se afogado, mas como era criado no interior, sabia nadar muito bem, ele não foi encontrado nem rio abaixo, pois o rio não tinha dado cheia, nem tampouco rio acima, não ia subir a pessoa. Então, dias após eles procurarem esse tal rapaz, os moradores notaram que uns urubus rodavam o céu. Então foram olhar para ver o que era. Quando chegaram dentro de um capinzal, onde tinha um pequeno riacho que abastecia esse rio, ele já estava fedendo. Como o corpo estava inchado, vários cortes foram encontrados. Não era corte de faca, também não era corte de foice ou facão, mas algo tinha pegado ele e feito o pior estado nele. Passados dias depois desse fato, e o rapaz ter sido enterrado debaixo de muito choro, seu Antônio chegou e a notícia foi parar no ouvido dele. Então, ele disse: já foi tarde para aprender a não mexer mais com a filha dos outros. Mexe com a filha dos outros e se esconde. Provavelmente, se ele apareceu, e aconteceu isso com ele, porque ele estava escondido em algum lugar. Ele estava escondendo para não assumir o que fez. Por isso que as coisas dão errado. Seu Antônio ficou livre de qualquer suspeita. Mas uma coisa chamou a atenção, e os boatos rolaram. Um vizinho que também tinha parente no lugar onde ele disse que estava trabalhando,
chegou a relatar para os moradores daquela fazenda que seu Antônio não estaria lá trabalhando, pois ele conhecia as pessoas daquela fazenda e naquela fazenda onde ele disse que estava trabalhando, alugado a diária, não havia contratado ninguém para trabalhar, só os moradores de lá mesmo, pois não era nem época de plantio nem de colheita. Então, seu Antônio, após saber dessa notícia, esse vizinho que tinha parente lá, começou a sofrer uma perseguição que por pouco também não foi morto. E quem relatou o que de fato aconteceu com ele, com o animal que ele se deparou, foi esse vizinho. Segundo esse homem que falou isso, ele foi atacado por volta de 7h pouca da noite por uma criatura que aparentava ser um homem, em pé, em duas pernas, que nem uma pessoa. A cabeça do animal era caída, dentes muito grandes, os olhos amarelos e arregalados, com a cara muito feia, agia com uma velocidade descomunal. Por sorte, esse homem estava com a faca e uma foice de mão, foi o que livrou ele dessa criatura. Aí eu pergunto a vocês, seu Antônio era um homem muito bom, ficava rindo o tempo todo, prestativo? Você não podia dizer que tinha um problema que ele tentava resolver? Mas será que essa bondade dele era para esconder a criatura que tinha por trás dele? Ou será que seu Antônio disfarçava que era bom? Deixa o que você acha sobre seu Antônio e sobre essa criatura, se realmente ela tem limite para ser bom ou só se torna ruim quando mexe com ela. Nos comentários desse vídeo. Boa noite, amigos assombrados e assustados.